A experiência da vida cristã é pessoal, é individual, está ligado a isso? Não. Só temos aqui o técnico que tem que fazer o serviço. Dizia eu que a experiência com Deus é algo pessoal. A salvação também é pessoal. A fé que Deus coloca nos corações também é uma fé pessoal. Mas a Bíblia deixa claro que todas essas bênçãos são mais bem preenchidas no ambiente comunitário. Viver uma fé de forma solitária é o empobrecimento da experiência cristã. A Bíblia nunca aconselha os crentes a viver a sua vida cristã de forma solitária. Nunca. É claro que pode haver circunstâncias na vida em que a pessoa esteja num ambiente solitário, porque está privado de outros irmãos, por várias razões, mas essa não pode ser a intenção do próprio crente. Ou seja, ninguém pode viver a sua espiritualidade de uma forma equilibrada fora da comunhão dos outros irmãos. Fazer isso é uma espécie de orgulho pessoal, ou alguns chamam de orgulho espiritual. Basta a minha relação com Deus. E Deus nunca planeou as coisas assim. Por isso é que mesmo depois desta vida aqui, nós temos que viver em comunhão. O novo céu e a nova terra será um espaço de culto público. Então vale a pena amar o povo de Deus, vale a pena valorizar o culto comunitário, vale a pena prestigiar a oração com os outros irmãos também. Isso tudo não nos isenta da nossa experiência pessoal, mas nós temos que reconhecer que cultuar a Deus, louvar a Deus, ler a palavra de Deus, ouvir a voz de Deus em comunhão, em culto ou em comunidade é uma bênção que nós devemos valorizar. Há muitos dos nossos irmãos que não o podem fazer. Por mais que gostassem, estão isolados, ou nas prisões, ou escondidos, e não podem nem sequer emitir um som audível para não serem presos e mortos. Portanto, nós que ainda temos essa liberdade, temos que aproveitar. Vale a pena a vida congregacional. Aliás, o nosso autor já tinha deixado isso claro no capítulo 10. Eu falo do autor, estou a falar do autor da carta aos Hebreus. Vamos logo para o nosso texto. Hoje voltamos à carta aos Hebreus para continuar nesta fase final da carta. Faltam uns 3 capítulos para terminar a carta. São 13 capítulos, segundo a nossa divisão. E o autor disse no início, ou vai dizer no fim do capítulo, que escreveu resumidamente. Mas nós sabemos que ele escreveu o necessário que o Espírito colocou na sua mente para a nossa aprendizagem. Vamos então para o capítulo 11, que é o capítulo conhecido como o capítulo dos heróis da fé, ou a lista de homens e mulheres que ficaram marcados pela sua fé, algo que eles tinham em comum. A fé é um elemento fundamental, é um instrumento de ligação, é um instrumento de conexão entre Deus e o seu povo. Alguém mostrou isso de uma forma muito interessante e eu achei boa essa ilustração. Disse: a fé é como se fosse o canudo, o palito. Nós temos um frasco de sumo, contendo lá dentro sumo ou leite, seja lá o que for, e esse sumo é a nossa nutrição, é algo com quem vamos nutrir o nosso organismo. E no pacote já vem o canudo lá colocado. Nós não compramos o pacote e depois pagamos o canudo da parte. O fabricante já nos facilitou a tarefa. Coloca o conteúdo dentro do pacote e vem logo junto ao plástico o canudo. E nós temos depois que consumir esse produto. E a melhor forma que o fabricante encontrou para nós recebermos o sumo que está no pacote é o canudo. Nós tiramos o canudo, colocamos parte do canudo no sumo e a outra extremidade colocamos na nossa boca, então fazemos a ligação. A fé é isso. Ela não é a fonte do sumo.
O palito não fabrica o sumo. O sumo foi feito por outra pessoa, mas para chegar ao nosso estômago e nutrir o nosso organismo, nós precisamos de um instrumento de ligação, tal e qual como acontece na salvação. A salvação vem pela graça de Deus, é obra divina, mas chega até nós através da fé. A fé é o meio pelo qual essa graça chega aos nossos corações. E não só estabelece aquele momento pontual. Se nós quisermos consumir o sumo todo, nós temos que manter o palito, pelo menos, e continuarmos a puxar até que o sumo acabe. Então a fé acaba por ser o primeiro elemento de contacto, mas também de permanência. Por isso é que Abacuque diz: o justo viverá por fé. Não só uma fé da introdução, da salvação, mas toda a vida do crente tem que ser uma vida de fé, porque senão o sumo não chega cá em condições. Então essa ilustração é muito boa para mostrar que a fé é o instrumento básico. Por isso que o autor vai terminar a sua carta falando da fé no Senhor Jesus Cristo, no capítulo 12, mas aqui no capítulo 11 deixa-nos uma lista de homens e mulheres que viveram por fé ou pela fé. Então vamos continuar essa lista. E ele está fazendo um trabalho muito bom aqui, em termos de resumo do Antigo Testamento, para nos apresentar esse argumento. Vamos começar a nossa leitura no versículo 8. Hebreus capítulo 11, a partir do versículo 8. O texto é um pouco longo, mas nós vamos tentar resumir o que todos esses versículos têm em comum, porque o propósito do autor é resumir aqui algo que faz parte de um período da história bíblica. Então, por tal, não iremos apanhar muito bem a ideia do autor. Vamos ler então até José, que ele apresenta ali, antes de chegar a Moisés. Diz assim, a palavra do nosso Deus: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado da sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também, de aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito, em Isaque será chamada a tua descendência. Porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figurativamente ou figuradamente o recobrou. Pela fé, igualmente Isaque abençoou a Jacó e a Esaú acerca das coisas que ainda estavam para vir. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José e, apoiando-se sobre a extremidade do seu bordão, adorou. Pela fé, José, próximo do seu filho, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordem quanto aos seus próprios ossos. Até aqui. Pai, nós te louvamos pelo teu amor, nós te louvamos pela tua revelação. Tu és bom, tu és maravilhoso, és o Deus que nos ama como ninguém o faz. Obrigado porque tu és um Deus que se revelou e que se revela através da sua palavra.
A nossa oração é que Tu fales esta manhã aos nossos corações, animando e fortalecendo a nossa fé e a nossa confiança em Ti. Que essa fé que Tu colocaste em nós, ó Pai Santo, meio pelo qual nós recebemos a Tua graça, possa permanecer ativa em cada um de nós e possa ser exercitada todos os dias da nossa vida, porque nós sabemos que é a vitória que vence. Obrigado pela Tua palavra, obrigado pela Tua revelação, obrigado pelo Espírito Santo, o revelador, aquele que esclarece as nossas mentes e sensibiliza os nossos corações. Fala cada um de nós esta manhã, ó Pai Santo. Usa-me a mim também, de modo a ser claro e sincero também, trazendo a Tua palavra com toda a honestidade que ela merece. É esta a nossa oração de gratidão e de louvor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, o texto é um pouco longo, mas o nosso autor tem o objetivo de resumir mais ou menos 38 capítulos da Bíblia. Ele é um exímio estudioso da palavra de Deus. De facto, é o texto, essa carta, como já temos ouvido aqui, é o registro que mais textos do Antigo Testamento cita. Tanto foi escrito, obviamente, por alguém que conhecia muito bem a história de Israel, os textos que o povo judeu lia, e conhecia não só a história, mas também as personagens, sobretudo as mais importantes que faziam parte daquela história da salvação no Antigo Testamento. A carta deixa isso claro. Tinha que ser alguém que conhecia, que lia, que mergulhava nos escritos, muito provavelmente alguém que tinha alguma cópia ou tinha um contacto direto com a lei, porque o que ele vai fazer aqui só é de alguém que conhece a matéria, porque só consegue fazer um bom resumo aquele que estudou a matéria. Quem não estuda a matéria normalmente tem dificuldade de fazer um resumo. Um bom professor, um bom pedagogo que consegue resumir a matéria é porque ela estudou, conhece os pormenores, sabe os elementos principais, tirou aqueles que são acessórios e coloca, então, no resumo, a informação correta. Quem não tem domínio sobre a matéria, dificilmente faz um bom resumo. E o que o autor vai fazer aqui nesses versículos 8 até 22 é resumir a história do Antigo Testamento, desde o capítulo 12 até o capítulo 50 do livro de Gênesis. É o que ele está a fazer aqui. Em poucos versículos ele tem tudo isso na mente. Nós vimos já os primeiros 3 elementos, as primeiras 3 pessoas que foram apresentadas. Os irmãos podem acompanhar aí no nosso texto. Ela apresentou Abel, apresentou Enoque e apresentou Noé. E nós podemos ver toda essa informação em Gênesis 1, capítulo 1, até pelo menos o capítulo 10. Porque a história de Noé vai cobrir os capítulos 6, 7, 8, 9 e 10 do Antigo Testamento, do primeiro livro da Bíblia. Então o autor seleciona essas 3 pessoas para dizer: o primeiro exemplo da fé foi Abel, que viveu, embora numa vida de tensão com o irmão, ele não deixou de ser fiel a Deus, e quando fizeram a oferta de Abel foi aceita por Deus, porque ele deu o melhor que tinha e seguiu as regras. Abel percebeu que a relação com Deus tinha que ser mediada pelo derramamento de sangue. Embora fosse pastor de ovelhas, ele ofereceu um animal, o que pressupõe já um sacrifício. E depois, em segundo lugar, o autor apresenta Enoque. Este homem também que andou com Deus e viveu num mundo pagão, dominado pela idolatria, mas ele foi fiel. Ou seja, a vida dos outros, a idolatria dos outros não impediu que Enoque fosse um homem que amava a Deus. Não temos justificação para não amarmos a Deus, mesmo vivendo em pleno século XXI, onde o ateísmo domina. E a negação, parece que a vida de fé se circunscreveu a uma vida privada. Ninguém pode falar da sua fé em público. Podemos falar de futebol, podemos falar de tudo e mais alguma coisa. Assim que alguém começa a falar da fé, diz: isso é a sua fé. É parte privada. Em alguns países até cultos públicos já são a ser controlados pelo Estado. No Canadá já pessoas estão a pedir para que na Constituição houvesse uma lei que proibisse algum tipo de mensagens bíblicas que são incômodos para a sociedade que está a viver lá. Os irmãos vejam o quão avançados estamos na nossa sociedade, tão avançada como nós é considerados. Quer dizer, um dia
haverá regras da constituição de um país a dizer aquilo que deve ser dito e não deve ser dito dentro da igreja. O que deve ser ensinado nos cultos e aquilo que será proibido porque mexe com as escolhas e as opções de muitas pessoas que frequentam o culto. Mas mesmo vivendo numa sociedade assim, isso não nos dá a permissão de escondermos a nossa fé ou de diluirmos a nossa fé. Enoque viveu naquele tempo e ele continuou fiel a Deus. E como uma bênção, para não dizer um prémio, ele não experimentou a morte. Ele foi levado por Deus, diz o texto bíblico, foi trasladado. Ele não experimentou a morte. A terceira pessoa que o nosso autor apresenta é Noé. E essa é a personagem que nós mais conhecemos e mais texto temos na Bíblia sobre a sua vida, a forma como foi chamado por Deus e como a sua fé foi testada. A bela fé foi testada diante de um irmão que era do maligno, que acabou por assassiná-lo. O primeiro homicídio que nós temos na Bíblia aconteceu dentro da família. O irmão matando o outro. E no tempo de Enoque, portanto, toda a idolatria não impediu aquele homem de ser fiel a Deus e até de apregoar a justiça, como nós vimos no livro ou na carta de Judas, no Novo Testamento. Ele não guardava fé para si, mas ele proclamava que valia a pena crer num único Deus e não naquele mundo idólatra do seu tempo. E Noé foi aquele que teve o desafio de construir uma arca, portanto, algo incomum, estranho, num mundo onde não havia chuvas, não havia inundações, e ele creu na palavra de Deus e construiu durante anos uma estrutura. E ele apelou, também não ficou calado, porque diz o texto bíblico do Novo Testamento que ele proclamou a justiça, convidou as pessoas, avisando-as de que o mundo chegaria ao fim, Deus iria inundar o planeta Terra com água. Mas, infelizmente, no fim de todo esse trabalho, que levou anos para construir aquilo, podemos imaginar a zombaria das pessoas, o desprezo a um homem que se enlouqueceu, que está a construir uma estrutura enorme, dizendo que Deus iria inundar a terra com chuva e que todos precisavam de entrar. E apenas poucas pessoas entraram naquela arca. 8 pessoas. Com tantas pessoas, familiares, primos, tios, não sei se Noé tinha irmãos ou irmãs. Apenas entrou ele, a sua esposa, os filhos e a esposa dos filhos. A pergunta é: onde é que ficou toda a gente? Portanto, aqui também Noé não deixou de obedecer a Deus, cumpriu tudo, e quando Deus deu ordem, entra, ele entrou, mesmo sabendo que lá fora tinham ficado muitas pessoas. Esse exemplo do dilúvio, irmãos, deve chamar a nossa atenção. A nossa fé pode ser vivida mesmo no contexto familiar ou do bairro, onde todos ou a maioria não crê naquilo que nós cremos. Mas há razão suficiente de crer em Deus, porque esse Deus que se revelou a nós fez promessas. E quando as promessas de Deus são respeitadas, nós podemos viver a nossa fé, mesmo diante de uma hostilidade. Então, voltando a Gênesis, nós veremos que até o capítulo 10 é a história do dilúvio, já Noé sai com os seus filhos, e o capítulo 11 de Gênesis, então, é o capítulo da Torre de Babel. Ou seja, o homem mostra outra vez o seu orgulho. Ele quer construir uma estrutura, agora não ordenada por Deus, como a arca, mas um conluio de homens. Vamos atingir os céus com a nossa própria capacidade. Portanto, aquilo que nós vemos hoje na Arábia Saudita, nos Árabes Unidos, naquela zona toda, China, esse sonho, essa curiosidade de construir arranha-céus que cheguem no céu, onde é um sonho de muito tempo. Já está lá em Gênesis capítulo 11. O homem quer construir estruturas para mostrar aquilo que é capaz de fazer. A sua arquitetura, o seu conhecimento da engenharia, e ele prova o seu orgulho através da construção visível. Sempre foi assim e continua a ser assim. Qual é o país que tem um edifício mais alto? Hoje é a concorrência, é o desafio da engenharia civil. E no capítulo 12, então faz-se uma grande divisão bíblica. Vai surgir um homem, vai marcar a divisão entre os primeiros 11 capítulos de Gênesis. E esse homem é Abraão. E o nosso autor tem Abraão aqui em mente, mas ele vai colocar também outros patriarcas para levar a história até o final do livro de Gênesis. Ou seja, se no capítulo 12 aparece Abraão, no capítulo 50 de Gênesis vai aparecer José e a sua morte. E ele tem tudo isso em mente. Então vai
condensar toda essa informação para dizer o que é que todos eles tinham em comum. É claro que vai selecionar alguns homens que são conhecidos na Bíblia como os patriarcas. E ele vai dizer em que consistiu a sua fé. O que é que aconteceu nas suas vidas que demonstra que eles eram homens de fé. E por isso é que ficaram marcados na história. Então, rapidamente, ele começa com Abraão, como é óbvio, porque o capítulo 12 começa com a chamada de Abraão. E ele mostra 3 desafios que Abraão teve aqui e que demonstram a sua fé e a sua confiança em Deus. Ele diz o seguinte: pela fé, reparem que tudo isso pela fé, ou seja, com base na fé, usando o instrumento da fé, é nesse sentido que essas pessoas agiram aqui. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, ao fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber para onde ia. Esse é o primeiro desafio. Nós todos podemos ser convidados para levar alguma coisa ou acompanhar alguém até um sítio. Mas, em princípio, e por uma lógica, nós precisamos de saber para onde é que vamos. Se alguém está a atravessar a rua e pedir a nossa ajuda, segura-me essa mala ou esses sacos, a gente quer saber até onde vai a pessoa. Agora, se a pessoa dá por toda Lisboa, depois sai, apanha a autoestrada e nós não sabemos para onde vai, vamos fazer um sacrifício, vamos dizer, até aqui chega, porque também tenho a minha vida. Então faz todo sentido sabermos, quando alguém nos desafia, pelo menos para onde é que leva esse desafio. Mas o texto bíblico diz que Abraão foi chamado por Deus e ele obedeceu, e Deus disse para ir a uma terra, a terra da herança, a terra da promessa, mas o texto acrescenta dizendo, e partiu sem saber para onde ir. Que fé, que confiança. Abraão, tu tens que sair da tua terra. E o primeiro elemento que choca aqui é a perda do conforto. Deus está a desafiar Abraão a sair da sua terra e da sua parentela, como estava em Egito. Ou seja, a deixar os seus amigos, o seu conforto familiar, a segurança que a família nos dá, o país nos dá, o bairro nos dá, a nossa casa nos dá. Há um lugar onde nós nos sentimos confortáveis e seguros. Podemos visitar outros sítios, mas aquele espaço é o nosso espaço cotidiano, onde nos sentimos mais seguros. E quando alguém nos desafia para abandonar tudo isso, ainda por cima não nos diz para onde vamos, é preciso muita confiança nessa pessoa que nos tira do nosso lugar de conforto para um destino desconhecido por nós. Então, logo o texto aqui foi que este homem, que pertencia a uma boa família, que estava numa boa terra, já tinha praticamente tudo, esposa, família, amigos, irmãos, pai vivo, ele foi desafiado por Deus para sair. E o texto bíblico diz que ele partiu. Então, para resumir essa história, o autor diz, pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque, tanto o seu filho, e Jacó, que viria a ser o seu neto, herdeiros com ele da mesma promessa. Ele saiu, mas não chegou logo na terra da promessa. Teve que passar por desafios, vivendo em tendas em terra alheia. Quando no princípio da viagem, Deus tinha dito que eu te conduzirei para uma terra de herança. Mas ele passou por circunstâncias como imigrante, deve ter comido não sei o quê, sobrevivido não sei como, montando tendas por todo lado por onde ia. Mesmo assim, ele continua a confiar nesse Deus. E também os seus descendentes fizeram a mesma coisa. Porque, diz o autor, aguardava a cidade que tem fundamentos, a qual Deus é o arquiteto e edificador. Então diz que, para além da promessa de uma terra física, geográfica, Abraão confiava tanto em Deus e ele já tinha uma visão espiritual mais adiante. Ou seja, para além da terra propriamente dita, do espaço físico, Abraão acreditava numa terra, numa cidade construída por Deus. Por isso é que ele não se importou tanto, mesmo quando passou por circunstâncias difíceis, habitando em tenda. Diz o texto bíblico, ainda pela fé, também a própria Sara recebeu o poder para ser mãe, e não obstante o avançado da sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso, também de aliás, já amortecido, aqui o autor está a falar, obviamente, de Abraão, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar, diz o autor. Então, para além desse desafio de sair da terra, ainda por cima, Deus disse que ia abençoar a Abraão e através dele e da sua esposa, Deus iria encher a terra
e usa aqui uma hipérbole, obviamente, não há, desde que o ser humano vive no planeta Terra, ainda o número não chegou igual ao número de estrelas que existem. Não é? Hoje, a ciência já mostrou que há muito mais estrelas do que os grãos de areia. Portanto, nunca houve um número assim tão elevado de seres humanos. Essa era uma expressão hiperbólica, ou seja, para mostrar que o número será incontável, tal e qual como ninguém consegue contar a areia do mar, ou ninguém consegue contar o número de estrelas. Então era uma frase que mostrava que a descendência será tão numerosa que ninguém consegue enumerá-la de forma concreta, para mostrar que muitos filhos, netos, bisnetos, etc., iriam nascer. Mas Deus fez esse desafio numa altura em que as condições biológicas já não permitiam essa possibilidade. Abraão já era uma pessoa de avançada idade, já estava amortecido, ou seja, o vigor de homem já não estava lá para ele conseguir vir a ter um filho. E a esposa também já era de avançada idade, já tinha fechado o período fértil de uma mulher. Mas Deus disse que através daquele casal, daquele homem, daquela mulher, é que Deus iria cumprir essa promessa. Imagino cada ano que passava, como é que Abraão se sentia, como é que a Sara se sentia. Não é? Ele diz que eles acreditavam. Nós conhecemos a história, e quando Sara ouviu essa informação, riu-se lá atrás no quarto, de que ela iria ficar mãe. Ela disse, vocês vão gozar comigo. Não é? Uma mulher de tantas décadas de vida, já quase que caminhar para a morte, grávida na rua, toda a gente vai gozar comigo. E ela riu. Aliás, a prova do que ela riu é que o filho que vai nascer é chamado riso. Não é? Isaac significa riso, ou aquele que ri. Não é? Mas o que o autor tem em mente aqui é que, apesar desse episódio, tanto Sara como Abraão acabaram por crer em Deus. Antes dessa fé completa, eles ainda tentaram manipular as coisas. Então, se Deus não está a dar um filho, através da concubina, da escrava, nós podemos ter esse filho. Ainda procuraram um atalho. Mas Deus é tão glorioso e tão bondoso, disse, não, esse filho não virá da Agar. Não, virá de Abraão e Sara. E ele vai cumprir. Esse é o segundo desafio que o autor nos apresenta aqui. Mas diz ele que todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as por aí de longe e saudando-as, confessaram que eram peregrinos ou estrangeiros sobre a terra. Por que é que eles confiaram tanto em Deus? Mesmo que não tenham visto esse numeroso grupo de descendentes, mesmo que não tenham habitado permanentemente na terra prometida, o que é que levou este homem e essa mulher a crer nas promessas de Deus? Mesmo diante da esterilidade, continuaram a confiar que Deus iria dar um filho para que a descendência fosse então numerosa e peregrinasse na terra da promessa. O que é que levou este homem e essa mulher a continuar a crer, mesmo diante de circunstâncias contrárias? A fé. Mas aqui a fé no Deus Todo-Poderoso, que era capaz de cumprir as suas promessas. Mesmo quando em termos humanos nós vacilamos um pouco, mas aquela fé firme que descansa no Deus, que do nada trouxe tudo, vai manter a nossa relação com Deus. Porque não é a fé pela fé, mas a fé naquele em que se crê. Porque Ele é confiável. E Ele diz que eles não morreram sem ver as promessas todas. Ou seja, Deus pode prometer coisas e desafiar a nossa fé. Mas a concretização daquilo que Deus promete pode não acontecer enquanto nós estivermos vivos. Mas isso não é razão para desistirmos. Ou seja, o que Deus promete, Ele vai cumprir. E no presente nós temos que agir de acordo com as promessas de Deus, mesmo que nós não vejamos o cumprimento daquilo que Deus espera daqueles que nele têm fé. E ele continua o seu argumento. Que eles confiavam em Deus porque queriam uma pátria e eles tinham uma visão futura. Alguns estudiosos bíblicos pensam que esse versículo 13 quer dizer que eles viram o cumprimento cabal e geral dessa promessa. E o cumprimento cabal e geral das promessas de que Deus iria abençoar através de Abraão todas as nações da terra é através de Cristo. Aqui o olhar de Abraão era um olhar muito mais longínquo do que apenas circunscrito a uma terra geográfica. E é verdade isso. E é verdade porque Jesus vai confirmar isso. Lá em João capítulo 8, versículo 56, Jesus a discutir com os judeus que punham em causa a sua missão como Messias,
e eles o desafiaram, e Jesus disse que Deus era o seu pai, e Abraão tinha visto o seu dia e admirou. E eles ficaram indignados com isso. Disse, tu não tens 40 anos ainda? 40 anos? És um jovem. Diz que o nosso pai Abraão, o grande pai que já viveu séculos e séculos antes, viu o teu dia. Muitos estudiosos bíblicos ligam esse versículo aqui, aquela experiência ou aquela resposta que Jesus deu. Ou seja, Abraão não só pensava no número de pessoas que viriam como sua descendência, em termos físicos ou biológicos, mas ele via a multidão de salvos. Então, lá no Antigo Testamento, ele teve o privilégio de ver a glória de Cristo. Este sim viria a reunir todas as nações da terra e, através de Cristo, que todas as nações da terra seriam abençoadas. Então, quando ele diz aqui, o autor, que eles viram essas promessas no futuro e até ficaram alegres, saudando-as de longe, então o autor está a pensar que Abraão viu Cristo, viu a promessa de que é naquele ser que todas as nações da terra seriam abençoadas. Ou seja, Abraão não pensava que todas as nações da terra viriam do povo judeu, mas ele sabia que Deus iria reunir um povo universal através da fé no Senhor Jesus Cristo. Por isso é que Jesus disse, Abraão viu o meu dia e alegrou-se nele. Então as pessoas perceberam o que Jesus queria dizer. Tu estás a dizer que és divino. Porque nem tens 40 anos, diz que Abraão viu o teu dia. Tu estás a considerar-se divino. E a reação lá no capítulo 8 diz o seguinte, pegaram pedras para o matar. Por quê? Porque era uma blasfémia. Ele estava a dizer que é muito mais do que os seres humanos temporais. Portanto, estava a assumir-se como Deus. E, como a lei proibia, ele estava a blasfemar, portanto, devia morrer. Rapidamente, irmãos, continuando aqui o nosso argumento do autor. Ele diz que eles tinham a visão para uma terra, para uma cidade construída por Deus, uma cidade do futuro, não construída por mãos humanas, e diz assim, e se na verdade se lembrassem, versículo 15, daquela cidade de onde saíam, teriam oportunidade de regressar. Quero chamar a atenção aqui. Quando eles se lembrassem, ele não está a dizer que eles esqueceram. Qualquer imigrante, qualquer peregrino que vai para uma outra terra, não se esquece mentalmente, em termos de memória, da terra de onde veio. Aqui a ideia é se eles se lembrassem, no sentido de se eles tivessem saudades. Se eles lembrassem com o desejo de voltar para lá, então teriam regressado. E eu perguntei, então por que não tiveram tantas saudades e voltaram lá em Ur, de onde saíram? É porque eles tinham a visão de uma cidade superior. Essa é a ideia. Portanto, a promessa do futuro era tão compactante, afetava tanto a sua vida de fé, eles ignoraram todas as bênçãos que tiveram de passar. Então, essa é a ideia aqui. Não tiveram saudade de onde vieram, mesmo tendo deixado o conforto de amigos, da família, etc, etc. Porquê? Porque a sua visão estava apontada para o futuro. Então, nós vimos aqui que Abraão foi desafiado, primeiro, para sair da sua terra, para uma terra que desconhecia. E ele saiu. Em segundo lugar, Deus disse que eu irei abençoar a tua descendência, e essa descendência virá de um filho que será nascido de ti e de Sara. E Deus acabou por cumprir essa promessa também. Esse foi o segundo desafio. Mas também houve um outro desafio aqui, que Abraão e a sua mulher tiveram que enfrentar. Versículo 16. Diz assim, mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Amados, esse é um dos versículos que mexe com as minhas entranhas. Homens e mulheres de fé, eles são dignificados diante de Deus. E o que esse versículo está a dizer? Esses homens, mesmo sem ver o cumprimento das promessas, continuaram a confiar de tal maneira em Deus, que o próprio Deus sabia Deus. Não sabem que às vezes os pais têm orgulho nos filhos, não é? Às vezes quando os pais falam bem dos filhos, não estão a pensar tanto nos filhos. Nós somos egoístas, não é? Quando o filho se comporta bem, aquela menina, aquela colega, trabalha, mas aquela vizinha. E às vezes o pai e a mãe chegam lá perto. Posso ter meu filho. Quer dizer, não estão a dizer isso pelo filho em si, mas no fundo estão a dizer, vocês admiram? É aqui, a educação toda começou aqui. Então, no fundo, o nosso elogio dos filhos
é quase que um elogio egoísta que aponta para nós. Se o filho dá esses sinais, saibam que o educa, que o alimenta. Ele é tão bonito, tá? Pois é parecido com a mãe. Né? Então, praticamente. E o texto é maravilhoso, diz assim: por isso é que Deus não se envergonha de se identificar como seu Deus. Amados, Deus honra a nossa fé. E Ele não se envergonha de dizer: eu sou o Deus do fulano. Eu é que sou o seu Deus. Porque Ele continua a confiar em mim. E o autor diz que Deus não se envergonha de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Então, continuando, Abraão diz assim: pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque, estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a que se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Porque considerou que Deus era poderoso para até mesmo para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figurativamente o recobrou, ou recuperou. Abraão passou por um outro teste. Não só deixou a sua terra para um sítio que ele desconhecia. Não só teve o desafio de ter um filho, através de quem Deus iria encher a terra da promessa, como a areia do mar, as estrelas do céu. Já numa idade avançada, em que já não havia condições de fecundação, digamos assim, em termos humanos, porque Sara era estéril e Abraão era avançado de idade. Foi o segundo desafio. Agora, o filho nasceu, mesmo naquela idade, contrariou todas as perspectivas de dúvida humana. O filho nasceu, começou a crescer, e Deus aparece a Abraão e diz assim: Abraão, quero este filho para mim, sacrifica. Esse foi o maior de todos os testes pelos quais Abraão passou. Por isso é que ele é considerado o pai da fé de todos os crentes na Bíblia. Porque os testes de Abraão foram testes que só mesmo um homem é graciado por Deus para confiar em Deus nas promessas que tem. Qualquer um de nós voltar-se-ia para Deus e dizer assim: Deus, mas é este filho. É através dele que o Senhor disse que iria encher a minha descendência com o número de homens e mulheres que irão viver na terra da promessa. E o Senhor pede-me esse mesmo filho. Por isso é que a intenção de dizer o seu filho unigênito. Repare que nessa altura Abraão não tinha só Isaac. Ismael já tinha nascido, mas aqui é chamado unigênito, único, como o filho único da promessa. E o autor diz que Abraão tinha tanta confiança em Deus, mesmo que humanamente, racionalmente, isso parecesse um contrassenso, diz o texto que Abraão aceitou a proposta divina, pegou no filho, levou até ao lugar, pegou no cordeiro, levantou depois de colocar a lenha para espetar o seu filho. Então era um pai sanguinário que não amava o filho. Não é isso. O autor diz que ele confiava de tal maneira em Deus. Sabia que se Deus prometeu que é através desse filho que a descendência abençoada vai surgir. E se é o mesmo Deus que me manda matar esse filho também, então eu confio que esse Deus vai ressuscitar esse filho para cumprir a sua promessa. Irmãos, que é fé. Às vezes leio esses textos e digo assim: Deus, ajuda-me. A minha fé é tão pequenina. Vacila por qualquer circunstância da vida, qualquer dificuldade, mexe com a minha fé. Com um pouco nós quase desistimos. Com pouca prova ou aprovação, quase que começamos a duvidar das promessas de Deus. Mas este homem tinha tanta fé, por isso que o texto diz que ele cria que chegaria lá no sítio, mataria o seu filho, e Deus é capaz de ressuscitar o seu filho para cumprir a promessa que fez. Por isso é que não hesitou. Irmãos, eu fico a especular como é que ficou a relação de Abraão com o seu filho. Pode ter sido um susto para aquele rapaz. É claro que ele explicou ao filho o que é que estava a acontecer, provavelmente depois. Mas o pai colocou-me ali no lugar de sacrifício. Por isso é que Deus providenciou, então, ali, em vez de Abraão concretizar aquele ato, mas Deus achou que era suficiente para provar a sua fé e providenciou um carneiro, que representa o Senhor Jesus Cristo. E Abraão, reconhecendo que Deus vê a nossa vida em todas as circunstâncias, e ele diz que Deus proverá. E aquele lugar ficou conhecido como o monte ou a montanha do Deus proverá.
No original Deus vê o que acontece com aqueles que nele creem. Essa é a ideia. Aliás, o próprio verbo português, prover, é um verbo conjunto, né? Tem uma preposição, depois tem o ver. E toda a conjugação segue o verbo ver, em todos os tempos e modos. Então, prove, como as palavras são semíticas, polissêmicas, assim que está correto, tem vários significados. Essa palavra no início era aquele que vê para agir. Hoje, prover significa abastecer, garantir, suprir as necessidades, mas originalmente significava prestar atenção para agir, acudir a ver. Essa é a ideia do verbo ra, que dá iré, ou irá, que dá para o português giré, com o J. Por isso é que aquele lugar, aquele Deus proverá ficou conhecido como Yahweh Jiré, ou Iré, que vem de Ra. Ou seja, aquele Deus que vê e providencia a solução. Quase quando Abraão estava para colocar o cutelo sobre o seu filho, Deus manda parar o anjo do céu, brada, e diz assim, está ali a oferta. E ele sacrificou. Esse foi um dos grandes testes pelos qual Abraão passou. Mas em todas essas circunstâncias, Abraão se manteve firme. Irmãos, rapidamente, eu sei que nós temos que avançar para lermos essa parte final desse texto que nós encontramos aqui. Ele diz que por isso é que Deus o recobrou. É como se seu filho tivesse ressuscitado. É claro que ali foi figurativamente. Por isso é que o texto diz, por parábola, voltar com o filho vivo em casa foi uma parábola da ressurreição. Porque Deus providenciou outra solução. Só que o nosso autor fala que, igualmente pela fé, Isaac abençoou Jacó e Esaú acerca das coisas que ainda estavam para vir. E pela fé, Jacó, já quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José e, apoiado-se sobre a extremidade do seu bordão, adorou. Por que é que ele menciona resumidamente essas duas pessoas? O que é que eles tinham em comum? Ele diz que Isaac abençoou Jacó e Esaú, os seus filhos, dizendo-lhes que Deus o tinha abençoado a eles, e eles um dia iriam habitar na terra de promessa. Então ele é mencionado aqui como alguém, tal e qual como Abraão, também creu na promessa de Deus de que aquela terra para a qual Abraão estava a caminhar era a terra da promessa, onde os filhos de Abraão e os netos de Abraão iam viver. E pela fé, o próprio Jacó também abençoou os filhos de José. Nós não iremos entrar em pormenores hoje, deixamos isso para outra altura, mas quando Jacó estava para morrer, ele faz uma adoção. Era a prática daquele tempo. Alguém podia adotar filhos dos seus filhos como se fossem seus próprios. E Jacó acabou por fazer isso. Tinha filhos para deixar a herança, mas ele pegou nos dois netos, ou seja, filhos de José, Manassés e Efraim, então abençoou e disse, olha, vão fazer parte da lista dos meus filhos. É como se fossem os meus filhos. Eu posso ficar com outros, mas esses são filhos do avô. Vão ficar alistados entre os meus filhos. E ele disse, porque através desses filhos, Deus, quando cumprir a sua promessa, eles vão habitar na terra prometida. Então aqui a fé de Jacó foi porque ele creu na promessa de Deus e até adotou os seus netos como seus filhos para que um dia beneficiassem da terra prometida. E finalmente, José é mencionado aqui, que no fim da sua vida, está ali em Gênesis 50, portanto, fecha a época do patriarcado, assim que é. Perto do seu fim, também fez menção do Êxodo e dos filhos de Israel, bem como deu ordem quanto aos seus ossos. Por que é que José é mencionado aqui? Diz que ele também cria em Deus. Desde o tempo de Abraão, de Jacó, de Isaac, José veio muito mais tarde para ser o primeiro-ministro do Egito. E Deus só libertou o povo de Israel 400 anos depois de José. Mas ele é mencionado aqui porque no seu tempo, ele antes de morrer, disse assim, eu vou morrer, vou ser enterrado aqui no Egito. Mas Deus prometeu ao meu avô e ao meu pai que um dia esse povo ia habitar na terra prometida. Então, por favor, exumem os meus ossos, porque eu quero ser enterrado na terra da promessa. Ou seja, José demonstrou fé porque algo não tinha acontecido, ele estava para morrer, disse assim, eu ainda acredito que os meus ossos não vão desaparecer aqui no Egito. Eu ainda serei enterrado na minha terra. Por isso é que ele é colocado aqui também na lista.
E Ele deu ordens e nós encontramos essa ordem lá no capítulo 50 de Gênesis. Irmãos, o que é que tudo isso tem a ver conosco? Tem a ver com fé. O que é que faz a diferença na vida do santo? É a confiança que ele deposita em Deus. Amados, a nossa vida traz desafios vários que nem sempre nós conseguimos controlar. Circunstâncias tremendas. Há dificuldades que surgem que parecem colocar em causa as promessas de Deus. Há desafios que nós temos pela frente e pensamos assim, vale a pena continuar a crer e a seguir as orientações de Deus ou inventar um atalho aqui para resolver essa situação? Será que Deus está mesmo a ouvir as nossas orações? Já oramos várias vezes, vários meses, mas parece que Deus não responde. Será que vale a pena confiar em Deus? Situações que não dão certo. Relacionamentos que parecem não funcionar. Mas o que essas pessoas tinham em comum é que elas criam nas promessas de Deus, porque a fé bíblica é a fé que descansa em Deus. E se Deus prometeu, se Deus disse, Ele vai cumprir. Que Deus fortaleça a nossa fé. Que nos ajude a viver e a decidir no presente, confiando nas suas palavras, mesmo que nós não vejamos ainda o cumprimento das promessas. Essa é a fé que transforma. Essa é a fé bíblica. E essa é a fé que se diferencia de todas as outras crenças. Que Deus faça de nós homens e mulheres de fé. Que diante das circunstâncias difíceis continuemos a dizer: Deus cuida de nós. E se Ele cuidou até aqui, Ele vai continuar a cuidar daqui em diante. Que essa fé caracterize as nossas vidas, para que os mais novos reconheçam também que os nossos pais são homens e mulheres de fé. Que Deus nos abençoe. Pai, obrigado pela Tua palavra. Obrigado pelos heróis da fé que nos antecederam na fé. Obrigado por esses homens que não desistiram, mesmo sem ver o cumprimento muitas vezes das promessas. Continuaram a confiar até o último dia das suas vidas. Ajuda-nos a ter uma fé semelhante. Firma a nossa fé em Ti. Não permita, Pai, que as circunstâncias tornem insípida a nossa fé. Não permita que as circunstâncias dominem o nosso dia a dia e nos façam perder a visão de confiança em Ti. Oh, Pai, antes pelo contrário, que em cada momento a nossa fé possa ser mais consolidada em Ti. Essa é a nossa oração que fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém.